Vou começar, né? O André falou sobre o que até agora, só de diodo. O bom é que pelo menos não vai ter muita coisa difícil nesse começo. Do semestre passado ele passou umas 3 semanas só falando de diodo. No caso ele não fez questão, né? Só explicou como é que funcionava. Não é mais menos, mas não é mais positivo que o É. mostrar Ele falou de diodo Zen, né? só Tem uma questão aqui de diodo Zen, é fácil. Geralmente essa questão aqui ele bota na prova de vez em quando. Mas aí como ele não faz, pelo menos quando eu fazia, né? Ele não fazia questão durante as aulas, a pessoa chega na prova meio perdida. Aí já que ele deu a teoria, eu vou fazer aqui as questões. Talvez até tu já tenha visto, porque é questão de prova antiga. Aqui, uma fonte que varia mais ou menos. Aqui, 5 ohms, ali é 20. Pronto. Nesse caso aqui, a questão diz que os diodos eles não são ideais. Se eles não são ideais, eles têm aquela tensão interna deles que é de 0,7 volts. Pronto. Se, que diabo é isso? Pronto, se a questão disser que são ideais, eles não têm queda de tensão, mas como a questão não fala isso, a gente considera essa queda. O que é que a questão vai pedir? Ela quer que tu plote o gráfico do ponto aqui Vx para a fonte quando ela está na parte positiva e quando ela está na parte negativa. A gente tem que fazer aqui duas análises. Pronto. No primeiro caso aqui, a gente vai considerar ela estando na parte positiva. Assim, quando ela está na parte positiva, a corrente vai vir nesse sentido aqui, certo? Nesse caso, a gente tem que a corrente aqui ela vai se dividir para cá e para cá. Ela não vai passar pelo esse diodo de baixo, mas tem esse aqui, certo? Pronto. Como a gente considera a nossa referência aqui, sendo 0 volts, a gente vai fazer a seguinte análise. O diodo ele tem a queda de tensão de 0,7. Se aqui é 0 e eu sei que tem essa queda de tensão aqui, qual seria a tensão nesse ponto aqui? É bom. Aqui seria 0,7, certo? Porque aqui tem 0,7, caiu e ficou para 0. Em circuitos 1, já fez, né? Circuitos 1. Isso aqui tudo é o mesmo ponto. Então aqui também vai ser 0,7 volts. Aqui sendo 0,7 e tendo novamente essa queda de tensão, eu vou ter que, quando a onda for positiva, vai ter uma queda de tensão aqui, isso aqui vai ser 0 volts. Beleza? Então, no primeiro momento, quando a fonte for positiva, eu tenho que a tensão ali no ponto Vx é 0. Agora, olhando ela da parte negativa. Essa questão, quando eu fiz ela, eu vi que dava para confundir com esse circuito, mas tu pode redesenhar ele para ficar mais fácil. Deixa eu redesenhar aqui para ficar melhor de compreender. Aí eu explico aqui como é que eu fiz. Tem a fonte aqui. Aqui tem esse resistor e aqui a fonte. Pronto.
Isso aqui vai ser a mesma coisa, só que redesenhado. Assim, essa primeira parte aqui é essa daqui, normal. Esses diodos aqui são esses dois, que eles estão saindo do ponto depois do resistor, indo para a Terra. E esse aqui vai passar pelo diodo, resistor, fonte e para a Terra. É a mesma coisa, só mudei o formato, beleza? Aqui fica mais fácil de ver, porque no primeiro momento a corrente estava vindo nesse sentido, né? Só que agora ela vai vir no sentido oposto. Como isso aqui tudo é o mesmo ponto, ela vai circular aqui, né? Só que no caso, pelo outro lado. Aí assim, a corrente ela vai poder vir nesse sentido aqui? Tu acha que ela vai poder vir? De acordo com o que o André falou na aula, que o diodo só conduz numa direção, né? Esse diodo aqui impede que ela venha. Então ela só vai poder vir nesse ramo aqui do meio. Ela vai chegar aqui, ela vai se dividir, vai vir uma parte para cá e outra para cá. A nossa intenção é descobrir qual é o potencial nesse ponto aqui. Se eu sei que aqui é o meu zero, né? E eu tenho uma queda de tensão aqui, qual vai ser o meu potencial nesse ponto aqui? Vai ser 0, né? Menos 0,7, que foi a queda de tensão, vai ficar menos 0,7 volts. Então aqui é menos 0,7 volts. Com essa nova queda de tensão aqui, eu vou ter menos 0,7, menos 0,7, que dá menos 1,4 volts. Então, quando a fonte estiver no negativo, eu vou ter uma queda de tensão de menos 1,4 volts. E aqui seria 0. Como ela vai ficar só repetindo, eu vou ter esse gráfico aqui. Vai ficar sempre indo de 0 para 1,4. Assim, essa questão é de prova, mas é uma questão fácil, né? Porque diodo não tem muito, ele não dificulta muito nas questões, não. Vai dificultar quando chegar em TBJ. Deu para entender a questão? Pronto. Tem outra aqui que também é de prova, que à primeira vista parece difícil, mas depois tu vai ver que ela fica bem fácil também. Mais fácil que essa aqui, se duvidar. Pronto. Essa questão, deixa eu ver aqui. Vai ter uma fonte aqui de 10. Eu vou ter uma chave aqui aberta. Diodo, resistor. Que é 3K. Aqui eu tenho outro resistor de 1K. Aqui outro resistor, um diodo. Esse é o ponto que eu quero descobrir. Esse não K. E aqui 1K. Deixa eu ver, tá todos os valores. Tá. Pronto. Aqui ele vai querer que a gente descubra qual é essa tensão VS aqui no momento que a chave for fechada. Porque no momento que não está passando corrente, né? Mas quando ela for fechada, vai fluir uma corrente nesse sentido aqui. Aí a corrente vai se dividir por esses ramos. Assim, a princípio a gente pensa que pode ser complicado porque tem muita coisa, né? Tem muito diodo, muito resistor. Mas é só tu analisar direitinho aqui que dá certo.
Primeiro ponto, analisando essa malha aqui. A corrente, ela vai poder fluir nesse sentido aqui? Pode, né? O diodo permite, tem um resistor aqui normal, ela vai poder fluir. Beleza. Se aqui é 10 volts, e aqui também vai ser 10 volts, né? Quando a chave fechar, e eu tenho essa queda de tensão de 0,7, qual seria a tensão nesse ponto aqui? Seria 10 menos 0,7, né? Seria 9,3. Aí, agora um detalhe. Se eu tenho 9,3 nesse ponto, e houve uma queda de tensão daqui para cá, qual seria a minha tensão aqui? Para que aqui fosse 9,3? Seria 10. Só que aí tem um detalhe. É possível aqui ser 10, sendo que eu tenho um 10 aqui, e houve queda de tensão aqui? Não tem como, né? Porque se aqui é 10 e eu tive queda de tensão, não tem como aqui também ser 10. Entendeu? Se aqui não tem como ser 10, esse diodo não vai poder conduzir, porque teria que ser 10 para ter essa queda de tensão. Se ele não pode conduzir, então a gente pode descartar ele. Entendeu? Pronto. Se esse diodo aqui, vou até apagar aqui. Se esse diodo não pode conduzir, é como se tivesse um circuito aberto aqui. Esse resistor, digamos que a corrente venha para cá e desça nesse resistor. A corrente ela vai ter para onde ir? Esse diodo não permite que ela desça e esse aqui não permite que ela venha para cá. Certo? Então, novamente, a gente pode considerar um circuito aberto. Então, já facilitou. A gente só tem agora esse caminho aqui. A corrente vem, desceu aqui. Ela vai ter duas possibilidades. Vai poder vir para cá ou para cá. Para cá, ela não pode, porque o diodo não permite que ela desça, né? Então, novamente, todo esse caminho aqui é como se tivesse um circuito aberto. Então, de toda aquela malha, sobrou só a malha externa. Basicamente, aí facilita muito o cálculo. Aí, beleza. Como a gente quer descobrir esse potencial bem aqui, a gente vai ter que achar a corrente para saber a queda de tensão. Aí eu posso fazer, vou chamar isso aqui, sei lá, de I1 e aqui de I2. O I1 eu não preciso descobrir não, porque não vai me interessar. Vou descobrir só o I2. Eu não sei se ele pede a potência, pede não. Então eu vou descobrir só o I2 mesmo. O I2. Se eu sei que a corrente que está passando nessa malha é igual à corrente que está passando nessa malha, eu posso fazer aquela relação normal, né? Tipo, 10 menos. Eu vou chamar esse ponto aqui antes do diodo de, sei lá, Vx. 10 menos Vx sobre, como está em série, a gente soma, fica 2K. Certo? Igual, a corrente é a mesma, então vai ser igual a Vs sobre 0, considerando que aqui é a minha referência. Vs menos 0 sobre 1K. Beleza? Pronto. Este K aqui corta com esse K, então pode tirar. Aí a gente vai ter agora, tem duas incógnitas. O Vx, que é antes do diodo, e o Vs. Se eu sei que o meu Vx está aqui, vai ter uma queda de tensão de 0,7, eu tenho que o meu Vs vai ser o Vx, que é isso aqui, menos a queda de tensão, né? Pronto. Então eu posso pegar isso aqui e jogar aqui ou vice-versa. No caso, do jeito que eu fiz aqui, eu fiz Vx igual a Vs mais 0,7. Que dá a mesma coisa. Aí eu fico 10 menos Vs mais 0,7 sobre 2 igual a Vs, né? Porque aqui é sobre 1. Se eu passar o 2 multiplicando e fizer essa soma aqui, eu vou ter 10 menos 0,7 é 9,3 igual a... Tem outro aqui, mas... Valeu. Eu vou ter aqui 9,3 igual a... Isso aqui vai vir para cá multiplicando, 2 Vs. E isso aqui é negativo, vem positivo. Mais Vs. Que é igual a 3 Vs. Então, logo, passando dividindo, a gente vai ter que o meu Vs
é igual a 9,3 sobre 3, que é 3,1 volts. Pronto, é só isso a questão. A gente não começou a olhar aquele monte de diodo, mas no final, quando a gente analisa, a gente vê que tudo sumiu. Aí, na questão, não pede, mas com isso daria para tu descobrir a corrente aqui nesse ramo. Nessa corrente aqui tu já poderia descobrir. E tu poderia descobrir, sei lá, a potência da fonte, caso ele peça também. Beleza? Tem que explicar, tipo, por que eu consumi, ou só posso aportar. Cara, assim, é bom explicar, né? Porque vai que ele, sei lá, faça igual o web, né? Deixa a informação, sei lá. Mas acho que ele não cobra tanto não, porque quando eu tava fazendo, ele corrigiu a minha prova na minha frente. Ele só ia olhar no resultado final, tá certo. Eu botava, ele nem lia o que eu escrever. Mas não sei, né? Vai que dessa vez ele mudou. Eu vou fazer aqui a questão de diodo Zener que tem na prova. Ele não passou ainda não, mas é fácil também. E também foi a única que eu vi, né? Que ele botou, então. Pronto, aqui ele vai pedir para tu descobrir o R e a potência que é dissipada. A resistência e a potência no resistor. Para isso, ele dá algumas informações. Ele diz que a tensão do diodo Zener é 16 volts e a corrente Zener é 2 miliamperes. Hoje eu botei 15 volts, 15K. Aqui a fonte é de 5 volts, aqui a fonte é de 60. Pronto. Assim, como é que funciona o diodo Zener? Diferente do outro, ele não vai ter aquela tensão aqui de 0,7, né? Ele vai manter a tensão aqui entre os terminais dele de acordo com os dados do fabricante, que no caso aqui é 16 volts. Então ele vai pegar a tensão aqui total e vai manter a tensão entre os terminais dele de 16 volts. E como é que ele faz isso? Ele vai bloquear a corrente que vai passar por ele para que apenas essa corrente aqui, Zener, passe. Ou seja, de toda a corrente, se estiver passando aqui 5 amperes, ele só vai deixar passar 2 miliamperes. O resto vai tudo para o resistor. Entendeu como é que funciona? O André vai explicar fisicamente como é que funciona, mas aqui é só para tu saber como é que resolve a questão. Então, nesse caso aqui, como ele disse que o diodo vai segurar 16 volts e vai deixar passar apenas 2 miliamperes, eu já sei que a corrente que está passando aqui vai ser 2 miliamperes. Aí assim, se eu tenho uma fonte aqui de 60 e tenho um resistor aqui de 15, para me descobrir a corrente total, eu tenho que descobrir qual a tensão nesse ponto aqui, né? Para me fazer a lei de Ohm. Como eu sei que aqui eu tenho 16 e eu tenho essa fonte de 5 aqui, como eles estão em série e estão polarizados na mesma direção, eu sei que aqui vai ser 16 mais 5, que é 21, né? Então aqui vai ser 21 volts. A corrente, vou chamar aqui corrente total, vai ser 60 menos 21 dividido para 15. Isso aqui vai dar 2,6 miliamperes. Como já foi dito que o Zener vai permitir apenas 2 miliamperes passar por ele, eu vou ter que a corrente aqui que vai para o resistor vai ser 2,6, que é a corrente total, menos 2, né? Que é igual a 0,6 miliamperes. Que é essa corrente que vai estar passando aqui, corrente do resistor. Certo? Agora, para descobrir o resistor, lei de Ohm. A resistência vai ser tensão sobre corrente. Se eu sei que a tensão aqui vai ser 21 menos 0, 21, né? Sobre a corrente, que é 0,6, eu vou ter a resistência de 35K.
25 kΩ. Esse é o valor desse resistor aqui. Como ele também pede a potência no resistor, tu pode fazer de duas formas, né? A potência pode ser tanto a tensão ao quadrado sobre a resistência, quanto I ao quadrado sobre R. Ambos vão dar o mesmo resultado. Vai ser 21 ao quadrado sobre 35K, ou, né, 0,6 milha ao quadrado vezes 35K. Ambos vão dar, cadê o resultado? 12,6 miliwatt. Pode fazer de qualquer jeito, vai dar sempre o mesmo resultado. Pronto, essa questão aqui é uma questão de prova. Pois é. As questões de diodo são bem tranquilas. Agora, o que vai dificultar vai ser nas próximas provas mesmo. Quando entrar pequenos sinais aí, vocês estão lascados. Então é bom logo a gente logo a nota boa nessa prova. Deixa eu ver. Essa aqui é legal. Tu já fez digital? Então essa aqui talvez tu saiba melhor. Essa aqui eu não vi em prova, mas tem no livro, né? Então vai que ele bote. A questão é o seguinte: tem um diodo aqui, tem outro diodo aqui, uma resistência e uma fonte. A fonte aqui é de 10 volts, aqui está entrando 10 volts e aqui 0 volts. Resistência aqui de 1K. Aqui ele vai perguntar qual é a saída V0 que está aqui. Ele não dá nenhuma outra informação. Não. Assim, tu vai ter duas entradas, né, 10 e 0, e tu vai ter que descobrir qual é a tensão que está saindo aqui. Para isso, tu tem que analisar aqui o circuito, igual naquela primeira questão lá. Na segunda. Se eu tenho aqui 10 volts, e eu tenho uma queda de tensão nesse resistor aqui, é possível que aqui tenha mais de 10 volts, no caso aqui teria que ter 10,7, né? Para que a corrente viesse para cá, caísse aqui nesse diodo, chegasse a 10. Não tem como, né? Não tem como a queda de tensão fazer a tensão aumentar, né? Então, nesse caso, como não dá para fazer a tensão aumentar, a corrente não pode fluir nesse sentido. Ela teria que fluir nesse. Só que o diodo não permite. Então, a corrente nessa parte aqui não existe. Se aqui a corrente não existe, a gente passa para essa segunda malha aqui. Se aqui é 0 volts, para que tenha queda de tensão aqui teria que ter 0,7, né? É possível isso? Agora é possível, porque estava 10, teve uma queda de tensão no resistor, chegou em 0,7. Então, assim, quando a entrada tiver 10 e 0, qual é a saída? Vai ser 0. Vou até botar aqui. 10 e 0, a saída vai ser 0. Agora, outro caso. Se eu pego e boto aqui 10 e 10, qual vai ser a saída? Nota que o que vai acontecer nesse diodo aqui vai ser o mesmo problema que aconteceu no diodo de cima, né? Ele vai ficar bloqueado, porque não tem como a corrente vir nesse sentido aqui. Então, está bloqueado, certo? Se a corrente aqui está bloqueada e aqui está bloqueado, não tem corrente fluindo. Se não tem corrente, a queda de tensão aqui é 0, né? Porque a queda de tensão é
Corrente vezes resistência. Se a corrente for zero, a queda de tensão também vai ser zero. Não tendo queda de tensão aqui, eu vou ter que o meu ponto aqui, nesse caso, vai ser 10. Entendeu por que é 10? Pronto, então, nesse caso aqui, quando eu tenho 10 e 10, a minha saída vai ser 10. Terceiro caso, quando eu botar 0 e 0, ambos vão conduzir, né? Porque é igual aquele primeiro exemplo, quando a entrada for 0, vai ter corrente. Vai ter corrente circulando. Então, se a corrente vai estar circulando, então eu vou ter os dois diodos ativos. No caso, vamos considerar que o diodo é ideal, para não precisar ficar botando em 0,7. Se tem corrente circulando, então esse potencial é o mesmo desse, que é 0, né? Então, quando eu tiver duas entradas 0, a saída também vai ser 0. Certo? Pronto, estes são os três casos possíveis. 10 e 0, eu tenho 0. 10 e 10, eu tenho 10. 0 e 0, eu tenho 0. Aí, isso aí é uma forma de tu representar, em digital tu deve ter visto, né? A porta AND, né? Que tu bota duas entradas iguais. Aí a entrada, tipo assim, imagina que isso aqui é o nível lógico 1. 1 e 1 dá 1. 1 e 0 dá 0. 1 e 0 dá 0. E 0 e 0 dá 0. Bom, isso aqui é uma porta AND. Deu pra entender? Deu? É de boa, de hoje. Eu peguei mais um aqui só para terminar de exemplificar. Porque as questões que tem no livro são tudo repetido praticamente a mesma coisa, só muda os valores. Aí não tem muita questão para pegar também. Tem só das provas antigas que eu vou trazer, caso ele enrole muito em de ouro. Essa última é assim, tem 10 outros aqui na fonte. Tu vai ter um resistor de 4,7K. V1 aqui. Vai ter um diodo polarizado nessa direção. Que é 2.2. Que é V2. E aqui é V0. Nessa questão ele vai pedir três coisas. 4. Ele vai pedir o valor de V1, V2, V0 e a corrente que está passando aqui. Então, ele vai pedir esses três valores. Continua sendo uma questão fácil, mas ela vai ser um pouquinho mais trabalhosa que as outras. Porque tu vai ter que analisar a malha toda. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que esse ponto aqui antes do diodo é o meu, sei lá, Vx de novo. Eu vou fazer aquela velha relação. 10 menos Vx sobre a resistência, né? Já que a corrente ela vai ser a mesma que está passando aqui, vai ser a mesma que está descendo, então eu vou botar igual V0 menos 5 sobre 2,2K. O K eu vou cortar com K, né? Para não ficar repetindo direto. Pronto, eu tenho essa relação aqui. O meu Vx é esse ponto antes do diodo, né? Se eu tenho aquela tensão aqui de 0,7, eu tenho que o meu Vx vai ser igual a V0 mais 0,6, né? Pronto, então a mesma coisa, eu pego esse valor e jogo aqui. 10 menos V0 mais 0,7 sobre 4,7 igual a V0 menos com menos é mais dividido para 2,2. Multiplicando aqui cruzado, eu vou ter
colocar logo o cálculo direto. 2,2 vezes 10, botei 22, menos 2,2 vezes 0, menos, que esse menos aqui vai com esse mais, dá quanto? 2,2 vezes 0,7 dá 1,54. Aí passando o 4,7 multiplicando, eu vou ter 4,7 vezes 0 mais 4,7 vezes 5 dá 23,5. Aí, se eu pegar esse 22 menos 1,54 dá 20,46, né? Menos 2,2 vezes 0 igual a 4,7 vezes 0 mais 23,5. Se eu pegar esse V0 aqui, passar para o outro lado, e pegar esse 23, passar para cá, eu vou ter 20,46 menos 23,5 igual a, isso aqui vai passar positivo, 2,2 mais 4,7 V0. Quando tu pegar essa parte e passar para o outro lado dividindo, tu vai ter que o teu V0 vai ser menos, né, porque aqui vai dar um número negativo, menos 0,44 volts. Isso aqui vai ser o teu V0. Pronto, se tu tem agora o teu V0 e tu tem a tensão aqui embaixo, tem a resistência, tu consegue achar a corrente. Tu tem que a corrente vai ser menos 0,44 menos 5 sobre 2,2K. A corrente vai ser 2,07 miliamperes. Beleza até agora? Para tu achar o V2, é só literalmente tu pegar esse e subtrair por esse, vai ser menos 0,44 menos 5, vai dar 4,56, né? 4,56. V2 é 4,56. E o V1 vai ser 10. Vou fazer aqui. O V1 vai ser 10 menos o VX, né? O VX vai ser... Eu nem calculei, né? O VX eu tinha botado que era V0 menos 7, que é 0,44 menos 0,7. Menos não, mais. Isso aqui vai dar o quê? Deixa eu ver. 0,44 vai dar 0,26. Pronto, se o meu VX é isso, então o meu vai ser 10 menos 0,26, que vai dar 10,74. 10 não, 9,74 volts. Então, 9,74 volts. Pronto. Todos os valores. Pronto. Pronto, a questão é essa. Aqui? Podia também. Tu faz 10 menos também dá certo. Que aqui ficaria 2,07 milho, né? Vezes 4,7K. 2,07. 10 menos 3 vezes 4.700 dá 9,73. Deve estar arredondado, um monte de coisa aqui.
no meio do caminho. Mas dá certo também. É porque também a corrente não é 2,07, né? 2,7, muita coisa. Mas dá, o resultado dá mesmo. O André não liga pra essas coisas, não. Dando um resultado minimamente próximo, ele já. Pronto. Acredito que deu pra entender, né, a questão. Também é bem fácil. Se tu tiver questão pra fazer, as minhas acabaram. Eu fiz 5, né? Mas assim, é que diodo não tem dificuldade. As questões de diodo, se tu for resolver tanto no livro quanto nas provas antigas, essas questãozinhas bem paiazinha. Aí, e pior que ele, não sei nesse semestre, mas semestre passado ele demorou muito explicando diodo. Aí eu fiz questão de diodo que eu cansei. E tem algumas na lista do YouTube também. Pois é, já que não tem mais questão e o assunto é tranquilo, então acho que não tem muito o que fazer mais não. Então, para finalizar a monitoria mesmo. Deixa para outra semana quando talvez ele dê transistor, né? Que eu acho bem difícil.